Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que foi bom você estar aqui hoje. Esse é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Obrigado. E eu tenho certeza que Deus já falou com você, já falou comigo através dos louvores, através das orações, da palavra, através da adoração nos dízimos e nas ofertas. E eu queria compartilhar um texto que o Senhor tem me falado há algum tempo, que está em Êxodo capítulo 14. E nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou acompanhar pela tela para que a gente tenha a mesma tradução. Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá aos dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães de todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíram afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e os seus exércitos, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que fizeste isso tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvens e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco,
e as águas foram-lhes qual um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que atrás deles via entrado no mar, não ficou sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, na tua presença, para te adorar, te bendizer, te exaltar, para ouvir a tua voz, para clamar ao Senhor, para, ó Deus, sermos exortados, consolados, fortificados na tua palavra. Queremos te agradecer por essa chuva que cai lá fora. Deus, que como essa chuva cai e molha a terra, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre a nossa vida, e que a tua palavra possa, como semente, cair no nosso coração, um coração, ó Deus, apto a receber a semente, para frutificar 100 por 1. Por isso eu te peço, usa-me, Senhor, a minha voz, apenas a minha voz. Usa, Senhor, e fala direto do teu trono, apenas usando a minha voz, para que todos nós sejamos abençoados e alimentados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2016 chegou. E é um bom momento para a gente ouvir promessas e verdades de Deus para o ano. Esse foi o título, o tema que o Senhor me deu para essa palavra: verdades preciosas para um novo ano. Por isso eu queria que você guardasse 7 verdades que Deus me revelou nesse texto e que eu gostaria de compartilhar com você para o ano de 2016. Presta atenção, se você guardar essa palavra que está sendo dita no primeiro domingo do ano de 2016, se você guardar as 7 verdades preciosas para esse ano, tenho certeza que essas verdades lhe serão muito úteis durante todo esse ano. Nós vamos passear por todo o texto, por isso eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, porque essas verdades estão contidas em todo o texto que nós acabamos de ler. Anote a primeira verdade, ou guarde no seu coração a primeira verdade. Nos versos 1 e 2, sobretudo no verso 2, Deus manda Moisés voltar, retroceder e acampar junto ao mar, assentar com o povo e esperar. O povo já tinha alcançado uma certa distância do Egito. Deus manda voltar. Algo impensável, algo insensato sob o ponto de estratégia militar. Retroceder para se aproximar do inimigo.
Eu quero te dizer que a primeira verdade preciosa para um ano de 2016, um ano difícil, um ano que nos espera crise, é que retroceder com Deus é bênção. Vou repetir: retroceder, voltar com Deus é bênção. Não temos retrocessos, nem os tempos de aparente paralisia. Pode ser que passamos por retrocessos na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida até espiritual, viu? As crises têm nos dão essa sensação. Mas quando a gente olha que Deus mandou o povo retroceder e acampar e assentar em frente ao mar, assentar significa ficar parado, não ter movimento. Nós vemos que Deus estava no controle, e ali era o prenúncio, o lugar de se iniciar um grande milagre, de se presenciar um grande milagre. Retroceder com Deus é bênção, porque Ele vai te colocar num lugar propício a você presenciar um grande milagre. A primeira verdade, então, não tema retroceder no ano de 2016, em nenhum tipo de área da sua vida. Se Deus está com você, isso vai ser bênção na sua vida. A segunda verdade é que Deus te preparou para os desafios de hoje. Os desafios de hoje te preparam para os de amanhã. Vou repetir a segunda verdade para você guardar no seu coração. Deus te preparou até hoje para os desafios que você está enfrentando. Os desafios que você está enfrentando, Deus está te preparando para os desafios futuros. Observe aqui, o povo de Israel estava há 400 anos no Egito. Gente, 400 anos é quase todo o tempo da existência do nosso país. Nosso país tem 500 anos. O povo de Israel, a maioria deles, já tinha se perdido nas origens. Não era todo mundo que conhecia o Deus de Israel e que estava afinado com as coisas da fé. Então, Deus precisava, antes de tirar o povo, mostrar para o povo quem era Deus. E por isso, antes do povo sair do Egito, 10 pragas, 10 provações, 10 lutas se manifestaram na vida dos egípcios e, logicamente, de Israel, por causa das retaliações. Então, o que Deus fez? Se Deus tivesse libertado o povo na primeira praga, na praga do sangue, possivelmente eles teriam desistido, porque uma provação só, um milagre só, talvez a gente pense que é coincidência. 2 também, talvez a gente pense que é coincidência. 3 talvez, mas 10 grandes milagres na nossa vida, não, é impossível que nós pensemos que não seja Deus fazendo a sua obra. E assim é na nossa vida. Deus nos prepara ao longo dos anos, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Ele vai manifestando a sua glória na nossa vida e vai nos preparando para cada desafio que Ele tem. Por isso é que às vezes a gente passa por grandes lutas. Quem aqui nunca passou por um momento em que ele falou assim: agora não vai dar, e deu. Agora fechou e abriu. Agora acabou e não acabou. São essas manifestações do milagre de Deus na nossa vida é que nos prepararam para a gente enfrentar esse desafio que nós temos hoje. Por isso, a segunda verdade é que a provação que você está passando, a luta que você está passando, o desafio que você está passando e a vitória que você está vivendo, é Deus te preparando e te mostrando que novos desafios virão,
que novas lutas terão que ser enfrentadas e que mais uma vez em todas as coisas você será mais do que vencedor. Seremos mais do que vencedores. Quando a gente lê a história do Egito, a gente vê que Deus desafiou 10 vezes o poder político mais poderoso da terra, que era o Egito. Era como se Deus afrontasse os Estados Unidos hoje. Era o exército mais poderoso da terra, era o país mais rico economicamente, e por 10 vezes Deus mostrou a sua glória na pessoa de Faraó, para mostrar ao seu povo que ele não está limitado ao poder político, ao poder econômico, ao poder financeiro, ao poder bélico. Eu digo isso porque desafios em 2016 serão muitas. As notícias econômicas, políticas, financeiras do nosso país possivelmente não serão as melhores. Que importa isso? Como diz aquele missionário que teve aqui, o país pode estar em crise, mas Deus não está em crise. O país pode estar em dificuldade, mas Jesus não está em dificuldade. Por isso, Ele tem todas as condições para nos fazer mais do que vencedores. A terceira verdade, preciosa para esse ano, a gente encontra no verso 10. O verso 10 diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Naquele momento, o povo estava entre o mar e os egípcios, entre o exército mais poderoso da terra e as impossibilidades do mar. A morte era certa. A terceira verdade que nós temos que guardar para esse ano é que haverá tempos em que parece não haver saída. Nessas horas, lembre-se de quem dá a última palavra é o Senhor. Haverá tempos em que parece não haver saída. Nessas horas, lembre-se de que quem dá a última palavra era o Senhor. O Senhor foi a última palavra na impossibilidade do mar. Ele foi a última palavra no exército mais poderoso, alcançando o povo já na sua visão. O coração do povo estava angustiado, porque a morte era certa. Quem dá a última palavra é Jesus. Presta atenção. Quem dá a última palavra é Jesus. Gosto da história da viúva de Naim. Para ela estava tudo acabado. Naquela época não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha fundo de pensão. Quando a mulher ficava viúva, eram os filhos que cuidavam dela. E se ela perdesse os filhos, ela tinha que mendigar, ou a igreja tomar conta dela. Para aquela mulher, o quadro da situação que parecia ter se instalado na vida dela era: acabou, meu marido morreu, meu único filho morreu e agora o mundo acabou para mim. Até que ela tem um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, quem dá a última palavra é Ele. E aí, ao parar o enterro, imagina, já havia sido decretada talvez a maior sentença que todo homem e toda mulher vai enfrentar um dia, que é a morte. Jesus para aquele enterro e Ele dá a última palavra. Ele diz para aquele menino: levanta. E a morte não pôde vencer a palavra de Jesus. Não há nada que possa vencer a palavra de Jesus. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Lázaro foi pior ainda, porque Lázaro já fedia. As células de Lázaro já tinham se apodrecido. Os olhos de Lázaro já não existiam, já tinham derretido. O cabelo de Lázaro já tinha se soltado. Todo o corpo dele já tinha se derretido e os vermes já comiam todo o corpo de Lázaro. 4 dias ele estava debaixo daquele túmulo e ele já fedia. Mas a última palavra
ainda é de Jesus. E Jesus disse para as irmãs dele: eu sou a ressurreição e a vida. Então não importa em qual situação nós estamos, haverá tempos em que parece não haver saída. Lembre-se disso, quem dá a última palavra é Jesus. E sempre a palavra dele é uma palavra de vitória. Sempre a palavra, a última palavra de Jesus é uma palavra de vitória. A quarta verdade preciosa para o ano de 2016, a gente encontra no versículo 14. Na realidade, nos versos, a partir do verso 10, o povo começou, ao enxergar os problemas, eles começaram a murmurar. E eles disseram a partir do verso 11: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos disseste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixe-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Quarta verdade preciosa para o ano de 2016: não murmure. Não murmure. O verso 14, eu resolvi que esse vai ser o verso para o meu ano. Diz assim: o Senhor pelejará por vós. Não murmure. Quarta verdade: não murmure. O Senhor pelejará por vós. Quando a gente esquece que Deus está no controle, a gente murmura. E murmurar, gente, não é só falar mal de Deus, não. Às vezes tem gente. Outro dia eu encontrei com uma pessoa assim, do meu ciclo. Qualquer hora que você chegar perto dela e perguntar: tudo bem? Ela para, pensa e fala uma coisa ruim. A última foi assim: e aí, tudo bem? Parou um pouquinho e falou: meu braço está doendo, trabalhei muito, fiz muito bordado, está doendo demais meu braço. Eu acho que essa pessoa, se ela disputasse com aquela hiena do nosso tempo, lembra daquela hiena que tudo ficava assim: ó céus, ó vida, tudo está ruim, está tudo ruim. Se está chovendo, está ruim. Se está calor, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está qualquer jeito, está ruim. Tem gente que é assim. Não pode ser assim. Isso é murmuração. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, a verdade que o Senhor nos ensina para 2016, a quarta verdade é: não murmure. O Senhor pelejará por vós. E no verso 13, Moisés nos ensina algo profundo que a gente deve fazer no lugar de murmurar. Leia comigo o verso 13, coloca aí que isso é muito importante. Aqui tem uma receita fundamental. No lugar de murmurar, presta atenção o que nós temos que fazer. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. Na linguagem do Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Salmo 46 diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se transtorne. Mas embaixo ele diz: ele é o que quebra o arco, espedaça a flecha e queima os carros no fogo. E o Senhor então diz: aquietai-vos. No lugar de murmurar, aquieta, porque o Senhor é Deus, é exaltado entre as nações, é exaltado na terra. A quarta verdade preciosa para o ano de 2016 é: não murmure, o Senhor pelejará por vós. A quinta verdade
a gente encontra no verso 15. O verso 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A quinta verdade preciosa para o ano de 2016 é: faça sempre a sua parte. Olha para frente e anda. Olha para frente e anda. Deus é um Deus de movimento. Você já reparou que Deus é um Deus de movimento? Deus está sempre mandando a gente movimentar, a gente fazer alguma coisa. Quando os discípulos falaram com Jesus assim: manda esse povo embora para eles comerem. Jesus falou com eles assim: dá-lhes vós mesmo de comer. Faça você mesmo, faça a sua parte sempre. O problema é que às vezes a gente aquieta demais e começa a murmurar, começa a ficar parado. Não, faça a sua parte, olha para frente, anda. Deus é Deus de ação. Deus que quer de nós ousadia, serviço, trabalho. Ele quer oração, quer o louvor, quer a adoração, mas Ele quer o serviço. Tem hora que é hora da gente agir. Está na luta, está desempregado, tem que levantar cedo, mais cedo do que levantava antes, e distribuir currículo. E vai orando, falando: Senhor, estou fazendo a minha parte. Abre a porta. Sabe uma coisa que eu sempre falei para essas pessoas, para todo mundo que estava em dificuldade de emprego? Lembra que Deus é o dono de todas as empresas que existem no mundo, que existe no mundo. Você concorda comigo? Que Deus é o Deus dono de todas as empresas que existem no mundo. É dele. E Ele é o nosso Pai. Então eu tenho que ir em direção ao trabalho, eu tenho que ir em direção à dificuldade, eu tenho que ir em direção à palavra, se minha dificuldade é espiritual, eu tenho que ir em direção à promessa, eu tenho que andar, não posso ficar parado. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Betim, eu estava numa dificuldade financeira terrível, terrível. Estava saindo de uma luta assim, sem noção. E eu ia na Fiat, porque eu era o comandante aqui do batalhão, então eu ia na Fiat fazer reuniões, principalmente porque tinha muita greve, e aí a gente ia fazer reunião lá, eu entrava na Fiat, olhava aqueles pátios lotados e falava assim: Deus, essa Fiat é do Senhor, esses carros são tudo do Senhor, basta o Senhor querer me dar um, é simples, basta o Senhor querer me dar um. Você sabe por que a gente não tem? É porque a gente não pede. Sabe por que a gente tem? Porque a gente não proclama. Aí um dia foi uma missionária lá no meu trabalho e falou assim: irmão, cadê seu carro? Eu comecei a rir dela, porque eu devia tanto. Já falei aqui, meu nome estava no SPA, SPB, SPC, SPD, SPE, SPF, SPG. Já não tinha letra mais para o meu nome estar. E aí essa irmãzinha da Igreja de Deus é Amor foi lá e falou assim: ô Major, cadê seu carro? Falou: irmão, não tem carro não. Ela falou: Deus vai te dar um carro. E mostrou até a cor do carro assim. Aí um dia, pouco tempo depois, eu fui na Fiat. Eles foram me buscar no portão com o Uno zerinho, ar-condicionado, tudo funcionava no carro. Aí o cara que foi me buscar falou: ô Major, esse carro está à venda aqui na Fiat, por que o senhor não compra ele? Comecei a rir dele, falou: cara, tem a menor condição. Para resumir, eu tinha um empréstimo na minha folha de pagamento, a polícia mudou uma forma de contabilizar esse empréstimo, houve uma possibilidade de eu renovar esse empréstimo, descontando a mesma coisa que descontava no meu salário, ou seja, eu recebi dinheiro, só aumentou as prestações, e eu não tive que aumentar nada no meu salário de gasto. A Fiat fez o preço exatamente do que eu tinha recebido da empresa, e Deus me deu aquele carro da Fiat, que foi o primeiro carro que eu tive, que tudo funcionava.
Tudo que eu apertava nele, funcionava. Faça sempre a sua parte, é a quinta verdade. Olha para frente e anda. A sexta verdade, eu queria fazer um parênteses aqui. Deus falou para o povo assim: diga ao povo que marche. A hora do povo agir, não é minha. Se o povo não andar em direção ao problema, o problema não vai se resolver. Se o povo não andar em direção ao mar, o mar não vai se abrir. Tem que andar em direção ao problema. O prefeito de Belo Horizonte me escalou para esse negócio da dengue. Esse negócio está sério, viu, gente? Está muito sério. O mosquito agora transmite 3 doenças. Essas 3 doenças podem nos deixar em cadeira de roda, podem nos deixar crianças, uma geração inteira com microcefalia. Está muito séria essa questão. E o prefeito me determinou que tomasse conta disso em Belo Horizonte. E uma coisa que eu estou percebendo é que quando você pergunta para as pessoas: você sabia que o mosquito agora está transmitindo 3 doenças graves? Todo mundo sabe, porque a televisão fala toda hora. E eu pergunto: você sabe o que você tem que fazer para evitar que o mosquito se prolifere na sua casa? Todo mundo sabe. Não pode deixar a água parada, não pode deixar a calha entupida, não pode deixar a caixa d'água destampada. Todo mundo sabe de cor. Mas quando eu pergunto: você fez uma inspeção na sua casa essa semana? Adivinha quem? Levanta a mão. Quase ninguém. Por quê? Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe que Deus abre o mar, mas ninguém caminha para frente dele. Todo mundo sai correndo para os lados, mas ninguém enfrenta esperando o milagre, porque muitas vezes a gente não acredita que Deus vai fazer. Faça sempre a sua parte, olha para frente e ande. A sexta verdade, nós vamos encontrar no verso 19. O verso 19 diz assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e era para esses que esclarecia a noite. Eu não sei se você já teve oportunidade de passar por isso. Você já teve alguma vez que você achou que Deus te abandonou? Você falou assim: não, Deus funciona para todo mundo, mas para mim Ele não funciona. Deus olha para todo mundo, mas para mim Ele não olha. Deus responde a todo mundo, mas dessa vez eu acho que eu fiz uma coisa terrível, porque Ele não está me ouvindo e Ele não está me amando. Você já teve isso? Eu já tive, muitas vezes. A sexta verdade é: há momentos que Deus parece estar longe. Há momentos que você não perceberá Deus, não sentirá Deus. Nessa hora, Ele está te protegendo, está de sua retaguarda. Ele está trabalhando por você. O anjo, o povo não via. Eles ficaram o tempo todo com a coluna de nuvem na frente, com o anjo na frente. Isso te dá muita segurança. É um milagre que está à sua frente. Mas num determinado momento, naquele mais difícil que o inimigo estava vindo, naquele mais difícil que parecia que tudo ia acabar, o anjo sai de frente deles e a coluna também sai de frente deles e vai para trás. E aí pode parecer que Deus sumiu, mas Deus não sumiu. Deus nunca vai sumir. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento, presta atenção, pode ser que em 2016 você passe por momentos difíceis em que você não perceberá a presença de Deus, não sentirá a presença de Deus. É nessa hora que Ele está agindo com força. Observe que até aqui nessas verdades, Deus nos ensinou a enfrentar a adversidade que pode nos rodear no ano de 2016. Nessas 6 verdades, vou repetir cada uma delas, para você guardar no seu coração.
Primeiro, retroceder com Deus é bênção. Não temos retrocessos nem os tempos de aparente paralisia. Segunda verdade, Deus te preparou para os desafios de hoje. Nos desafios de hoje, Ele te prepara para os de amanhã. Terceira verdade, haverá tempos em que parece não haver saída. Nessas horas, lembre-se de quem dá a última palavra é o Senhor. Quarta verdade, não murmure, o Senhor pelejará por você. Quinta verdade, faça sempre a sua parte, olhe para frente e ande, haja. Sexta verdade, há momentos que Deus parece estar longe, há momentos que você não perceberá o Senhor. Nessa hora, Ele está trabalhando forte na sua retaguarda. Leia comigo, coloca aí para mim 1 Pedro 5:10. Essa palavra falou profundamente ao meu coração. Gente, tempos difíceis são normais na vida de qualquer um. Mas olha o que Deus me falou quando eu estava meditando nisso esse fim de semana. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Gosto mais da minha tradução. A minha tradução fala que Ele vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Me parece que é um caminho. Primeiro, Ele te aperfeiçoa, Ele te faz forte para aquilo que vem para frente. Ele te confirma. Confirmar é te dar vitória. Viu? Confirmar é falar que você é escolhido mesmo, é filho e abençoado. E fortalecer é porque depois da luta vem a vitória. E com a vitória vem a fé. E é a fé que te fortalece para os próximos desafios. Essa é a promessa de Deus para esse ano. Mesmo nas tribulações, Deus vai nos fortalecer, vai nos confirmar e vai nos aperfeiçoar. Mas eu quero compartilhar com você, já indo para o final, a última verdade. Deus fará com que você chegue ao lugar preparado para você. Você não entendeu? Presta atenção. Deus fará com que você chegue ao lugar que está preparado para você. Há um lugar preparado para você. Deus preparou um lugar para você chegar. É um lugar de vitória. É uma terra prometida. E Deus, independente das circunstâncias, o que Deus preparou para você, você vai chegar lá. E Deus não prepara nada ruim para ninguém. Os tempos difíceis são transitórios, as vitórias são permanentes. Os desertos são passagens, a terra prometida é definitiva. Deus fará com que você chegue ao lugar onde Ele prometeu. Há uma terra prometida para mim e para você em 2016. Presta atenção nisso. Você vai chegar lá. Independente de tudo, você vai chegar lá. Glória a Deus. Isso não é para todo mundo. Isso é para quem tem a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. É para quem está seguindo a esse Deus maravilhoso que nos promete todas essas coisas. Ele nunca, gente, prometeu que nós vamos ter vida boa. Ele prometeu que no mundo teremos aflições, mas em todas as coisas seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A sétima verdade é: Deus fará com que você chegue ao lugar preparado para você. Eu quero terminar essa palavra com uma receita que Deus me diz: diga ao povo e faça. Cumpra a receita para que todas essas verdades se manifestem na vida do meu povo no ano de 2016.
Existe uma receita. Existe algo que nós temos que fazer para que essas verdades se manifestem e que a vitória, em qualquer circunstância, em qualquer época, em qualquer mês, chegue na sua vida. Abra comigo, Josué capítulo 1, do verso 7 a 9. Essa é a receita. Se você quer que essas verdades preciosas se manifestem na sua vida durante o ano de 2016, abra aí, Josué, capítulo 1, verso 7, e assim eu termino a minha palavra. A palavra do Senhor para essa noite. Diz assim: tão somente ser forte e otimista. Tão somente ser forte e otimista, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ensinou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca esse livro da lei. Não se aparte da tua boca esse livro da lei. Proclama. Leia, ore, medite e proclame a palavra de Deus. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Nova Canaã, não te mandei eu? Ser forte e otimista. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Tome posse dessas verdades. Tenha um ano maravilhoso, cheio de vitórias, porque a cada luta vencida é um testemunho que glorifica o nome do Senhor e que faz com que essa palavra se materialize na realidade da vida de cada um de nós. Tenha um ótimo ano, que o Senhor te abençoe.